A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, continuamos com essa série maravilhosa, estudando esse contraste entre Caim e Abel, entre a carne e o espírito. O primeiro nascido é a carne, depois o espírito. Obviamente, a grande esmagadora maioria permanece na carne até o fim, como se Caim fosse o que mais tem fora da igreja e dentro da igreja. E essa reflexão pelo Espírito Santo, conduzindo-nos e nos convidando ao arrependimento, é muito importante para que nós possamos, de fato, com a ajuda do Espírito Santo, inclinar a nossa alma para a palavra, para o Senhor em consagração, escapando da carne, escapando dos convites pecaminosos que todos os dias nos assediam. São tentações comuns a todos os cristãos, porque todos nós temos na nossa alma falhas, fraquezas ainda, que Deus está restaurando. Aqui em Gênesis 4:17 diz: e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Nós vemos então que o contraste aqui, que a cidade cresce e a violência dos ímpios, como se parece, a genealogia pura de Enoque que não provou a morte, com esse Enoque que chega em Lameque, que só quer causar morte. Desde Caim a Lameque é morte e mais morte. Já na genealogia pura é arrebatado o Enoque e não vê a morte. Então, debaixo da graça, vemos o Enoque apaixonado por Deus. O Enoque que anda com Deus e Deus leva para si. E em Caim, um Enoque que se transforma numa cidade de violência, procurando segurança na maldade. O pecador Caim, desafiando o julgamento de Deus, que devia ser um errante, constrói uma cidade. Então ele está aqui se fortalecendo no mal, na iniquidade, na perversidade. Está então se multiplicando segundo a sua própria espécie, gerando pessoas pior que ele. Um abismo chama outro abismo. Sabe que a companhia dos perversos, só vai aperfeiçoando na maldade. Anda com o ímpio e você vai ser cada vez ímpio, vai aprender os seus costumes. Anda com pessoas cheias do Espírito Santo, ouve a palavra de Deus e tudo que você fizer prosperará. Essas influências que visam nos destruir via carne, puxando nossa alma para baixo, seja na prostituição, seja na violência, no egoísmo, no orgulho, na avareza, na idolatria, na preguiça, na gula, são anzóis com iscas que fazem com que a carne esteja sempre procurando oferecer à alma algo que a seduza e contamine, para que os espíritos imundos, através desta tentação e queda, possam produzir morte, matando a paz, a alegria, por fim tirando a vida daquele que não se arrepende. Então vemos a importância do temor, do arrependimento, da santificação diária, da vigilância, de estarmos ouvindo a palavra de Deus. O que vemos em Caim, incorrigível, impenitente, sempre se vitimizando, desde que podia se arrepender ali e ser aceito por Deus, mas preferiu se fazer de o que estava sendo prejudicado, porque Abel estava sendo promovido.
Ao invés de tomar o caminho de Abel e agradar a Deus também, ele preferiu matar Abel. Assim como os fariseus, ao invés de verem que a sua religião estava falida e aprenderem com Cristo, que é manso e humilde de coração, a verdadeira religião que agrada a Deus, preferiram calá-la. Calar o Senhor e tirar dessa terra. Tudo em vão, porque a igreja se multiplicou. A tentativa é em vão. Quando o sangue de um mártir cai na terra, é como uma semente que cai um, levanta milhares. Hoje, a igreja do Senhor está em toda a terra evangelizando. Há um remanescente fiel, sim. Há uma pregação genuína, sim. Há uma oportunidade de arrependimento. O tempo da graça, o tempo da oportunidade é hoje. Muito importante que o evangelho da santificação esteja atrelado à graça. Porque o que estava enfermo pela carne agora é possível com o auxílio do Espírito. Tão importante quanto pregarmos a palavra genuína que vai trabalhar em nosso entendimento é termos a participação da graça, a qual fará tudo isso possível de ser efetuado. A graça, então, é a condição para aquele que, ouvindo a palavra, aceita e se arrepende. Maravilhosa graça que torna possível implantar a santificação. A santificação é um chamado extraordinariamente bom. A santificação diária é uma oportunidade de escaparmos, do domínio da carne, entrarmos na dimensão do Espírito, que é liberdade, que é paz, que é prosperidade, que é vida eterna. E essa saída, aonde a alma estava presa pela carne, escravizada pela carne, e agora sendo curada através do Espírito, é um benefício tremendo, porque é como se agora administrado pelo Espírito Santo, a alma pudesse ser restituída, imagem, semelhança e domínio, e poder agora viver a vida que foi perdida em Adão. Essa oportunidade, esse convite, quando aceita, no início parece bem complicado, porque a alma, tudo que ela tinha era uma maligna, perversa chefe, que era a carne, a qual a cegava, a qual a limitava, a arrastava. A alma então nasce totalmente escrava. E o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação gradativa, ela é extremamente boa nos seus efeitos. No entanto, a carne não vai ficar sem se comunicar. A carne não vai perder terreno sem lutar. Assim como o faraó não ficou quieto e jogou um tapete vermelho e disse: tá bom, Moisés, já que você quer levar este povo para fora da escravidão, tudo bem. Não, o faraó lutou até o último. Assim a carne procurará, com sua mentira e engano, seduzir a carne, a preguiça, o mundanismo, as distrações, falando que a consagração é algo monótono, chato, pesado. Ou seja, colocar em descrédito o processo da santificação. Se o efeito da santificação é altamente benéfico e bom, o inimigo só tem, então, a sua mentira e o seu engano para atacar o processo. Dizer que não vai funcionar, que a consagração é algo inútil e que é muito cansativo. Tentar desacreditar o processo para que não implantemos a santificação. Há muitas pessoas que não sabem que desde a queda o amargo se tornou doce e o doce amargo. Então, para a alma que ainda não experimentou o vinho novo, a consagração é chata, a vida com Deus é monótona e perda. Puxa, você não vai poder fazer nada de bom. Na verdade, vai poder fazer tudo de bom. Vai se livrar somente daquilo que parecia bom e escravizava. Olha como o inimigo enganou a terça parte dos anjos.
ele faz parecer, aí está o sofisma, 2 Coríntios capítulo 10 fala de fortaleza e sofismas na mente. Que o homem, então, acredite que se entregar a Deus é perda e que é algo muito penoso. Lembra quando o inimigo lá em Gênesis falou que se eles saíssem da comunhão com Deus pela independência, eles viveriam uma vida mais plena? Agora ele usa o mesmo argumento. Voltar-se para Deus é penoso e perda. Ele tirou tudo do ser humano. Hoje o ser humano não é 1% do que ele era. É como se ele viesse ao filho pródigo lá comendo com os porcos e dissesse que ele voltar-se para o pai era penoso e monótono e perda de tempo. Depois de ter tirado tudo do filho pródigo, ainda disse que ali é o melhor. Voltar-se para Deus é perda. Hoje, a grande maioria das pessoas acha que curtir a vida longe de Deus, no pecado, é muito melhor do que a santificação, que vai devolver alegria, paz, amor, provisão, salvação. Olha como o marketing do inimigo, pai da mentira, tem uma língua grande, uma boca grande. E ele faz com que a alma, acostumada a ser escrava da carne, fique nessa zona de conforto, onde não nasce nada, como num deserto. Como se diz, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Se eu nascer assim, eu vou viver assim. A minha alma tem essas migalhas dos porcos. E eu vou ficar por aqui, procurando em vão a vida toda o prazer temporário no pecado, sem saber que em Cristo há muito mais alegria, paz e amor nessa comunhão que ele nunca experimentou. O inimigo precisa desacreditar. E ele consegue, através dos falsos pastores que causam escândalo, o nome do Senhor é blasfemado, das pessoas que vivem nas igrejas e não são transformadas, dizendo, viu? Não adianta você ir para lá, olha que aquele lá está lá na igreja, olha como ele é um mau caráter. Então o inimigo precisa fazer desacreditar a palavra, porque ela funciona assim na vida daqueles que creem. Não é porque está dentro de uma igreja que está realmente ouvindo e praticando, Essa palavra é poderosa para salvar os que creem. Então o inimigo precisa, e ele tem muitos álibis. Seja a igreja apóstata, seja a liderança corrupta, seja a preguiça da carne, seja o incentivo ao pecado, para que o homem não comece e permaneça até chegar realmente a essa libertação que é maravilhosa. Um homem encontrou um tesouro num campo, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Só Josué e Caleb, daquela geração de milhões, experimentou a alegria de entrar na terra prometida. A grande maioria foi morrendo pelo caminho por não saber responder à sua carne. Se nós não tivermos resposta à carne, como Abraão, que abriu mão de tudo que tinha e foi para uma cidade que não conhecia, sendo exemplo. Ele trocou o certo pelo duvidoso porque ele creu que Deus tinha algo melhor para ele do que o que ele tinha. As pessoas que estão no mundo, elas dizem assim, tá ruim, mas tá bom. Então elas já estão vivendo uma vida horrível e elas acham que ir para o evangelho vai piorar mais ainda. Então, a única porta aberta por Deus, o inimigo faz crer que é em vão. Então poucos acreditam, tanto que Isaías 53 diz quem foi que deu crédito à nossa pregação. A quem foi o manifesto, o braço do Senhor. Quem realmente usufruiu e experimentou o Espírito Santo se movendo através do nome de Jesus, Pedro disse, foi a fé no nome que fez o nome curar este homem. Este mover do Espírito Santo, quando a palavra e o nome de Jesus é dito no Espírito, aquele que disser e não duvidar no seu coração. Até chegar a essa liberdade dos filhos de Deus de dizer o nome no Espírito sem duvidar, vai um chão, pessoal. Porque nascemos incrédulos, nascemos teimosos, cegos, pobres, não miseráveis.
Então, até chegar a essa imagem, semelhança e domínio, a esse reinar em vida, né? Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Há todo um trabalhar do inimigo para ir desanimando no trajeto. Vemos no filme O Peregrino que enormes são as ciladas que o inimigo coloca nessa jornada rumo ao céu. O que não falta nesta terra são os enviados do inimigo para desacreditar, desanimar, para fazer retroceder, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito. Quantas pessoas que nem chegaram à vida abundante e disseram que a Bíblia não funciona, que a igreja só tem hipócritas, não adianta congregar ou nem participar das lives. Então nós vemos aí que vozes competem pela nossa atenção. E o inimigo tem vantagem por causa da queda assim, ó. Ele tem os sentidos. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. Falam muito mais alto a alma do que a fé num Deus invisível, numa palavra que ele nunca experimentou, numa promessa que ainda não frutificou. Aí tem as provações, tentações, perseguições. Quer dizer, o que nós vemos, aquele povo no deserto, estava caminhando por uma vida muito melhor do que a que eles tinham no Egito. No entanto, o inimigo fez parecer que o deserto era muito pior do que a escravidão no Egito. Você está vendo? Está vendo essa transição? O inimigo fez parecer que no deserto eles estavam muito pior do que quando eles estavam escravos. Mas Deus não tinha o deserto para eles, Deus tinha a terra prometida através do deserto. Então você veja aqui o deserto das provas. Antes da terra prometida, o deserto das provas. O que Deus tinha em vista era uma terra que emana leite e mel. Mas o inimigo, no seu marketing, na sua mentira e no seu engano, conseguiu matar a maioria esmagadora neste processo. Então você veja que no processo é que uns se escandalizam, outros desistem, outros desanimam, outros desacreditam, outros murmuram, outros repensam. Eu preciso de um pouco de prazer no pecado. Esse negócio de evangelho, eu preciso de diversão. Então, ali onde ele precisava se purificar, o inimigo o convence que ele precisa de um pouco de alegria no pecado. E é ali que ele vai morrendo e não tem força para atravessar o deserto. Deus nos dá uma fé inicial e atravessar o deserto é com temor, com sinceridade. Irmãos, veja lá, 300 de Gideão, de 32 mil. Então você está vendo que não é qualquer um. O Senhor diz que poucos se acertam na porta estreita. Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4. Mas é certo que no inferno tem 10 vezes mais pessoas do que no céu. Porque a porta larga, a porta sem renúncia, faz com que o homem se engane. Então, Esaú prefere o prato de lentilha do que, quando o pai morrer, o direito da primogenitura. Então sacrifica a eternidade no prazer temporário do pecado. Que vida eterna, que lado de lá, eu quero experimentar o pecado aqui agora. Essa vida hedonista, né? Então estamos vendo que o contraste entre Caim e Abel é que Abel se torna uma exceção. Se você for ler a Bíblia, os reis que foram fiéis e os infiéis, é claro que os infiéis serão mais. Se você for ver no mundo, até mesmo na parábola da semente, 25%, um quarto, que era terra boa e produzia 100 por 1, o joio é sempre muito mais. Então, você encontrar a palavra genuína é como achar uma agulha num palheiro. Você encontrar a unção fluindo é realmente uma busca que só Deus pode te mostrar. Porque há tanto engano, há tanta carnalidade, tanta religiosidade, que dá para ilustrar assim. 4 homens pegaram um homem que estava aleijado numa caminha
e foram levar para Jesus curar. Mas quando chegaram lá, não podiam chegar a Jesus, porque as pessoas que estavam em volta de Jesus impediam a sua chegada. Então os que estavam mais próximos de Jesus não tinham sensibilidade para abrir caminho para que aquele homem fosse curado. Eles não estavam nem aí com os doentes. Estavam ouvindo a palavra, mas não se importam com os perdidos. Só amam sua igreja, mas Jesus amou o mundo. A gente não pode amar sua igreja, a gente tem que amar o mundo. Ser sal fora do saleiro. Então eles gostavam tanto de estar ali congregando, que eles não se importavam com quem estava chegando doente. Isso, o culto era para eles. Estavam ali para eles mesmos. Então aqueles 4 tiveram que subir no telhado, abrir o telhado e descer a caminha diante de Jesus. Porque não havia condição de se achegar a Jesus, porque os que estavam ao redor de Jesus o impediam. Jesus falou dos fariseus: vocês não entram e ainda impedem os que querem entrar de entrar. Por quê? Porque aquele que é carnal, ele é um feiticeiro. Por quê? Porque a sua postura é um incentivo. Olha como eu sou evangélico e faço isso, não acontece nada. Olha como eu brinco com Deus, estou prosperando. É uma tentação, diz o Salmo 73, você ver o ímpio dentro da igreja, brincando com Deus e não dá nada. Isso é uma tentação porque você está ali na porta estreita, se consagrando, temendo a Deus, e a prova é luta, é período de espera. Porque você está passando por um processo maior que é a salvação eterna da sua alma. Então há uma batalha contra você. Agora, contra o crente desconcertado não há batalha. O inimigo tem que promover essas pessoas, ajudar essas pessoas a se, entre aspas, saírem bem, para incentivar outros ao erro. Porque se eu, temendo a Deus, estou sofrendo, se eu faço conchavo com o pecado, a coisa melhora. Aparentemente, o inimigo para de atacar porque ele tem que fazer parecer que você está bem para você não voltar-se para Deus. Você pode ver que o crente desconcertado, o inimigo não luta contra ele para que ele não se volte para Deus. Até o ajuda em certas coisas. Nos seus planos de prostituição, as coisas começam a dar certo nas coisas erradas. Claro que Deus, querendo salvá-lo, vai procurar de alguma maneira, né? Tribulação e angústia, né, meus irmãos? Mas a grande maioria vai assim até a cova, sabe? As pessoas se dão bem, como no caso de Caim aqui, Deus disse: olha, você será errante. Ele disse: eu vou construir uma cidade. E ele construiu uma cidade. E a sua geração se tornou perversa, opressora e dominadora. Então nós vemos aqui uma aparente impunidade. Abel foi morto, Caim, entre aspas, prosperou na sua malignidade. Mas se nós formos ver a nível de eternidade, é aí que entra a matemática, pessoal. Você soma 1 mais 1 milhão. Vamos ver que essa vida aqui nessa terra seria 1. Agora soma com 1 milhão. Se for só esse 1, Caim se deu bem. Agora nós vamos ver na eternidade aonde está Caim agora, aonde está Abel agora, pelos séculos dos séculos dos séculos. Aí você vai ver que se não houvesse o lado de lá a justiça de Deus, a eternidade, todo homem estaria disposto a pecar, porque não é punido imediatamente o pecado. E a busca dos santos não é recompensada logo. Você está vendo? Essa é uma coisa muito profunda se você parar para pensar. O ímpio não é punido imediatamente, por isso a alma do homem está quase que toda voltada para o mal, porque o mal aparentemente está certo. E a consagração não tem frutos imediatos. Não é porque você está buscando a Deus que você vai prosperar, sarar e tudo dar certo de uma hora para outra. Todo um processo. Então você veja que parece difícil com Deus e parece fácil com o pecado. É aí que entra realmente: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Se a gente vive só para essa terra, comamos e bebamos, amanhã morreremos, parece mesmo que é melhor ser Caim do que Abel.
Agora, se nós vemos pelo prisma da eternidade, da justiça de Deus, é melhor sofrer com Deus, como Moisés, que preferiu sofrer com o povo no deserto, do que usufruir um prazer temporário no Egito. Não fosse a existência de Deus, a eternidade, como sofre o cristão e como goza temporariamente a impunidade o ímpio e o crente desconcertado, isso faz com que as pessoas possam ver as 3 tentações de Jesus. Se você realmente só quer resultado, aqueles que fazem pacto com o cão parece que têm resultado mais rápido. Mas eu não aconselho isso, porque o custará a tua alma eternamente. É um mau negócio. No entanto, com Deus você vai construir uma fé, você vai sair da incredulidade, você vai se limpar. Vai prosperar? Vai. Deus disse que vai e vai mesmo. Vai sarar? Vai. Vai ter paz, alegria, vida eterna? Não te custará a vida eterna. A vida abundante você vai usufruir tudo a médio e longo prazo. Só que você não vai perder sua alma. Não comprometerá a tua eternidade. Então, se você ver que a porta estreita ela é um caminho mais longo, escolhe o caminho mais difícil, seja valente. Porque o caminho do inimigo com esse marketing parece melhor. Aí está, pessoal. Por causa da queda, a alma está mais voltada ao que parece melhor. Mas o que realmente é melhor, você vai ganhar 100 vezes mais aqui, Marcos 10:30, e a vida eterna. É com Cristo. Por mais que você está se consagrando, está sofrendo, como diz o Salmo 73, estou me consagrando, estou sofrendo, o ímpio está brincando com Deus, está lá próspero, saudável, tudo dando certo. Isso é muito temporário, isso é enganoso. Porque ainda que o pecador cresça e, como Caim, cria uma cidade, ele vai passar e nada será. E você durará para sempre com o Senhor. Deus tem promessa para essa vida? Tem. Persevere porque você vai ver. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É óbvio que no juízo final Caim continuará tendo inveja de Abel, porque Abel vai ser promovido por Deus, chamado por Deus pelo nome. O Senhor diz que aquele que me ama eu chamarei pelo meu nome. E diante de todos que já existiram nessa terra, todos que já passaram por essa terra, verão Deus te honrando. E aqueles que desprezaram a Deus, lançado para o fogo eterno. Que ganho é este que perde a Cristo? Não adianta nada. O prazer do pecado te fará perder percepção de Cristo. Então, o pecado faz perder percepção. Eu não quero perder percepção, eu quero ganhar percepção. Paulo dizia em Filipenses 3 que tudo que fazia ele perder a percepção de Cristo, ele chamava de lixo. Então, o pecado ele te dá um prazer e o preço que você paga, perda de percepção. Eu não quero perder percepção. Caim perdeu percepção, nunca mais tem Deus na vida dele, nunca mais tem comunhão com Deus, nem aqui nem na eternidade. Caim pensava que estava ganhando, que ele era o cara, mas quando ele caiu do lado de lá, ele viu. Aí ele entendeu que a vida aqui é só um preparo, é só um segundo, uma respiração comparado com a eternidade. Esse contraste de carne e espírito, Caim e Abel, escolha ser Abel, fará com que o mundo se volte contra você, mas Deus estará com você, você será a maioria. Eu quero incentivar você a meditar nisso e conseguir fazer escolha, porque Deus não escolhe por nós. Lá em Deuteronômio 30, 19, 20 diz assim, olha, coloca diante de ti o caminho da vida e da morte, escolhe tu. Aí ele dá uma dica, escolhe a vida. Deus ele quer que eu e você sejamos sábios. E é melhor nós passarmos pelo processo com Deus do que nós fazermos como Caim fez. Porque há muita gente que parece que está vencendo na vida, mas o custo disto é a alma eterna. E eu quero dizer para você que eu oro por você, que através dessa série você possa dizer, Senhor, me ajude, me socorre, a eu não apenas tomar uma decisão, mas a atitude de tomar a cruz a cada dia, seguir ao Senhor, porque aquele que ouve e pratica é casa na rocha.
Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.